Bom dia, família. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Hoje eu gostaria de estar trazendo um tema para a nossa meditação que representa os grandes desafios da humanidade. Eu costumo dizer muito isso nas reuniões, que sempre é oportuno, é o motivo pela qual muitos de nós nos envolvemos com substância, é o motivo pela qual muitas pessoas se encontram perdidas no mundo, porque vivem uma verdadeira crise de identidade, né? Eu falei isso muitas vezes. Hoje eu quero falar de um texto que se encontra registrado no livro de Atos, capítulo 19, entre os versículos 11 e o versículo 15. Inclusive, eu vou pedir para o Rogério estar lendo para que nós possamos, então, adentrar na palavra e eu gostaria que vocês compreendessem a respeito dela. Pode ir. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Amém, família? Amém. Então, eu queria estar convidando vocês para estar meditando comigo justamente esse texto, para nós aprendermos sobre isso que eu falei, uma crise de identidade. A palavra de Deus está dizendo que Paulo, por intermédio de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias, de sorte que lenços, partes da vestimenta de Paulo, as pessoas levavam e curavam outras pessoas, usavam demônios de outras pessoas, através daquilo que Paulo fazia. E aí havia 7 filhos de Céfaro. Céfaro era um dos principais sacerdotes. Esses 7 filhos dele são 7 filhos que foram criados desses princípios da lei dos profetas. E numa determinada ocasião, então, um demônio se apossou da vida de uma pessoa. Esses filhos de Céfaro foram até essa pessoa. Eu desconjuro-te em nome de Jesus e a quem Paulo prega, que abandonasse aquele espírito, fosse expulso. E aí houve um desafio, houve uma fala do demônio que estava na pessoa, dizendo assim: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas e você? Quem você é? Quem são vocês? Então eu observo que isso que acontece hoje no meio da humanidade, As pessoas têm que... As coisas de Deus têm que acontecer através da vida das pessoas pelo poder de Deus, pela comunhão, pela intimidade que essas pessoas têm com Deus, não por causa de Paulo. É isso que o demônio está falando. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós, se não sou? Por que Paulo expulsava demônios, curava enfermos? As pessoas levavam parte das suas vestes e conseguiam através das suas vestes, porque Paulo era um homem que reconhecia a sua identidade em Deus, de maneira que ele falava: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Olhando para o nosso cenário, para a humanidade como está hoje, eu vejo um tanto de pessoas vivendo uma religiosidade, querendo fazer coisas em nome de Jesus, mas para alcançarem notoriedade, para alcançarem reconhecimento pessoal. Por isso as coisas não acontecem nem na sua própria vida
nem você é capaz de profetizar sobre a sua própria vida e as coisas acontecerem, e nem ser uma pessoa capaz de abençoar a vida dos outros. Eu vou citar como exemplo aqui a ocasião em que Deus comissiona Moisés para ir libertar aquele povo cativo do exército, ordenando que ele fosse até o faraó e falasse para o faraó que precisava que os judeus fossem adorar no deserto. Aí Moisés fala para Deus assim: mas eu vou falar o que lá para ele? Quando ele perguntar para mim quem me enviou, aí Deus fala para Moisés, você vai responder para ele que o eu sou está te enviando. O eu sou está te enviando. Mas eles são pagãos, eles não vão conhecer o eu sou. É justamente isso, eles não conhecem ainda. Mas a partir de agora, eles vão conhecer o eu sou. Porque eu observo aqui que pessoas professam a fé cristã, mas não desenvolvem intimidade com Deus ao ponto das coisas começarem a acontecer na sua vida. Por exemplo, você seria capaz de, se alguém parar você na rua e falar: fala de Deus para mim, qual seria a sua resposta a essa pessoa? Alguém poderia tentar explicar quem é Deus para mim? Deus é vida. Onipotente suficiente. Deus é bom, Deus é perfeito, Liberta, restaura. liberta, cura, restaura. liberta. E você acha que isso seria o suficiente para transformar a vida da pessoa ou para fazer com que essa pessoa se interessasse mais por Deus? Porque eu vejo as pessoas tentando falar do amor de Deus para as outras pessoas, isso é ótimo, é o que tem que ser feito, é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, mas sem ter o conhecimento de Deus. Porque são pessoas que, quando se fala de espiritualidade, elas têm como momento de espiritualidade somente esse momento, ou quando vão numa igreja, ou quando participam de um ajuntamento para se falar, fazer a menção da palavra de Deus, mas em si mesmo elas não conhecem. Então são pessoas que usam âncoras, elas têm âncoras, né, que as colocam numa posição, né, seguram ela na posição de servo de Deus, de pessoa capaz de transformar a sua própria vida e a vida das pessoas em sua volta. Mas isso não pode ser âncora, tem que ser raiz. Porque a âncora ela não encontra alimento nela mesma, mas a raiz encontra alimento em si mesma. Estou falando da prática, da leitura da palavra de Deus, da oração, porque o propósito de Deus é que as pessoas venham conhecer a Deus por intermédio dele, por intermédio de você, por meu intermédio, por intermédio de você. Porque falando sobre esse aspecto, nós vamos dizer que Deus é pseudo-abstrato. Ninguém vê Deus. Né? Ninguém consegue ver a Deus. Mas nós sabemos que Ele está aqui. E de que forma que Ele se manifesta? Se manifesta através de nós. E como que isso acontece? Através do seu comportamento, através das suas falas, através das suas atitudes. Se a gente fosse observar e procurar ver Deus no companheiro dentro desse ambiente aqui, quem você poderia me dizer: eu vejo Deus nessa pessoa? É difícil, não é? Porque as pessoas, quando vão falar de Deus para as outras, elas querem, na maioria das vezes, mostrar o seu conhecimento, o seu intelecto, né? Mostrarem para as outras pessoas que conhecem Deus, mas de fato conhecem. Você tem uma vida de comunhão com Deus? Você tem uma vida de intimidade com Deus? Você ora? Você jejua? Você tem um momento devocional no transcorrer do seu dia, que é um momento para que você tenha esse relacionamento íntimo, profundo, pessoal e intransferível com Deus? E para que a gente conheça Deus, tem que alguém nos apresentar. Eu vou pegar a história de Paulo novamente. Quem era Paulo? Paulo era Saulo. Era um homem perverso. Era um
para o matar. Mas um dia, Jesus foi apresentado para ele. Quem apresentou Jesus para ele? Jesus mesmo. O Espírito Santo. Ele nos apresenta a Jesus, é o Espírito Santo. E um dia, então, Paulo estava caminhando para a cidade de Damasco, e Jesus, pelo poder do Espírito Santo, por que eu digo isso? Porque quando Jesus foi assunto ao céu, o que ele disse? Eis que vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito Consolador, aquele que há de vos ensinar todas as coisas. Então hoje nós aprendemos de Deus pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai desenvolver um relacionamento conosco, nos apresentando Jesus, que vai nos levar a quem? Salvação. Ao Pai. Vou pegar aqui uma história para vocês entenderem. Pelo menos no tempo antigo, no meu tempo, né? Hoje ainda não é assim. Um relacionamento entre um homem e uma mulher. Hoje as coisas estão de um jeito que quando uma moça se interessa por um rapaz, a moça chega no rapaz, ó, quero te pegar. Aí você fica até meio assustado, porque esse papel deveria ser seu. No meu tempo, pelo menos, quando a gente queria namorar alguém, a primeira coisa a gente fazia é que aquela pessoa soubesse se eu estou interessado nela. Você uma cartinha, né? Não, eu falava com um amigo assim, ó, é o seguinte, ó, só filha pegar aquela menina lá, entendeu? Vai nela e me apresenta para ela lá, dá um beijinho e sai fora, deixa o barato comigo. Era assim que funcionava. Vai no campo, vai ter uma festinha, convida ela para ir. Era assim que as coisas aconteciam. Hoje já estão loucas as coisas que, né? A mulher vem, vai quer te pegar, aí já vai, já vira aquele processo. Por isso que as coisas estão assim, né? Não conhece a menina, não conhece nada. Então, o que acontece? Naquela época acontecia assim, você começava a namorar a menina, aí você tinha que ir lá e conversar com o pai da menina. O pai. Né? Verdade. A mesma coisa no relacionamento. O Espírito Santo nos apresenta a pessoa de Jesus. Nós começamos a desenvolver um relacionamento, como se fosse um namoro com Jesus. Mas não é esse namoro da mente humana, é um namoro puro, né? Namoro no sentido de relacionamento que vai nos levar até Deus. E olha quanta honra para um homem que um dia foi um perseguidor de Deus, conhecido. Em determinado momento, até o diabo conhecia. Olha que honra. Eu fico pensando, será que quando as pessoas, né, vão falar assim, olha, ou melhor, tem um sonho, né? Olha, é o seguinte, eu conjuro-te que você saia dele, em nome de Jesus, o Jesus que o Bix prega. Olha que honra. O diabo conhecia Paulo. Mas por que o diabo conhecia Paulo? O diabo te conhece? Lógico que ele te conhece. Mas ele não te conhece na identidade que você tem, porque você não sabe qual é a sua identidade. E Paulo não sabia qual é a identidade dele. Então o diabo te conhece e fala, sei sim, aquele nóia, aquele vagabundo, aquele sem vergonha, aquele bebum, aquele não sei o que, assim que o diabo te conhece. Mas eu quero te convidar nessa espiritualidade para que você entenda que você precisa reconhecer a sua identidade em Deus, para que todas as vezes que o diabo armar uma armadilha para você, uma cilada, ele entenda que você é um homem que tem relacionamento com Deus, que você conhece a Deus, e cuidado com esse relacionamento com Deus, onde em determinado momento você possa achar que as coisas acontecem por você, porque não é por você, é por Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Paulo sempre teve essa consciência de que as coisas que ele fazia eram porque Deus era com ele, porque ele sabia que o poder estava em Deus. Tem muita gente nas igrejas hoje,
Eu vejo muito disso e me preocupa. Olha, tem uma mulher de oração lá, e vai lá que a mulher vai te curar. Vai lá que a mulher vai fazer, que a mulher vai acontecer. De tal forma que essa mulher, ela acaba achando que ela é o próprio Deus. Temos que tomar esse cuidado também. Por isso que eu falo para vocês, tudo que eu posso falar para vocês, que é a coisa mais certa, a verdade absoluta, eu falo quando eu estou nesse momento aqui. Eu estou desenvolvendo uma espiritualidade na total e completa dependência de Deus. Porque eu sou um pecador. Mas eu penso que as pessoas conseguem ver Deus através da minha vida, no meu comportamento diário. Quando você vem me pedir uma ajuda, aqui tem muito disso, né? Ó, você quer resolver alguma coisa? Chega no diz. Quantas vezes eu vi isso? Eu não sou nada, eu não tenho autonomia para nada. Eu sou apenas um terapeuta. Mas sou uma pessoa que, por ter esse conhecimento de que eu tenho uma missão de servir as pessoas, eu procuro servir. A pessoa me pede um remedinho, às vezes eu estou ocupado, falo, não, vai chegar, faz isso para mim, marca uma TI, parece coisas muito simples, né, de se fazer, mas o meu entendimento é dessa forma que no meu comportamento diário eu sirvo a Deus. Eu sou humano, quase pecador, mas eu respeito as coisas conferentes ao reino de Deus, e o reconhecimento da minha identidade e da minha missão, eu procuro fazer. Ô filho, o Bix faz isso para mim. Às vezes até o Wilson, que é um cara que fica no meu pé 24 horas por dia, ele vem me pedir, mas ele já me pegou o jeito. Ele pensa que eu não percebo que ele já pegou o meu jeito. Ele vai e me pede uma coisa, eu falo não, mas ele fica insistindo, até que naquele dia eu falo, mas será que tem um problema de eu fazer? Vai me trazer algum prejuízo se eu fizer? Eu estou burlando alguma norma, alguma regra da casa? Eu estou passando por cima, né, dos direitos e deveres? Se eu vejo que não, então não tem problema de eu fazer isso. É que eu vejo grande dificuldade das pessoas, não estou falando aqui, estou falando umas ajudarem as outras, e é essa forma que eu manifesto que Deus é comigo. E não encontrar dificuldade em fazer alguma coisa para ajudar alguém. Vocês estão entendendo? Não adianta eu falar que sou crente e as minhas atitudes, os meus comportamentos no transcorrer do meu dia demonstrarem o contrário. Eu querer ser uma pessoa que vem aqui, ministra o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, e quando eu viro as costas, esse portão para fora é não para todo mundo, é ignorância. Eu penso, não, sou convicto, eu não sou assim. Talvez eu não possa te ajudar na hora exata que você me pediu uma ajuda. Mas eu vou ajudar, porque esse é o meu ministério e essa é a forma que eu entendo essa palavra e como eu reconheço a minha identidade em Deus. Porque tudo que eu faço para Deus. Porque se eu for fazer pensando em mim mesmo, e aí eu já citei aqui, teve uma época que fui missionário da igreja. A minha vida era uma vida que eu trabalhava o dia inteiro dentro de uma comunidade terapêutica evangélica, e quando eu não estava dentro da comunidade terapêutica evangélica, eu estava fazendo algum trabalho para a igreja. E eu comecei a me sentir então que eu era alguém, entendimento errado a meu próprio respeito, fez com que acontecesse uma fatalidade na minha vida, eu perdesse 2 filhos, para que eu pudesse perceber que não era assim. Tudo que ele faz para a honra e glória do Senhor Jesus. As pessoas têm que ver em você, estou falando de identidade. As pessoas têm que olharem para você e ver Deus em você. O brilho do Espírito Santo de Deus, porque nós somos criados na semelhança de Deus. Estou falando de religiosidade hoje. Tem muitas pessoas aqui que são religiosas. Vão, fala da palavra, mas poucas vezes que eu vejo, né, alguém falando da palavra para outro, ou algumas poucas vezes, pouquíssimas vezes de passagem, eu me lembro assim, que nem eu vi o Reinaldo esses dias. E até foi algo muito
ligação que ele teve, eu acho que vou falar, né? Na ligação que ele teve, os vídeos que eu gravo no final de semana, está todo mundo descontraindo, não que não seja o horário livre, é o horário para você fazer isso mesmo, né? Brincando, jogando baralho, jogando bilhar, jogando futebol, fazendo várias coisas, e só ele estava lendo a Bíblia. Ao ponto disso ter chamado a atenção, tantas coisas que eu mostro no vídeo, para a namorada dele foi chamar a atenção o fato de ele estar lá com duas Bíblias, uma do lado da outra, e lendo um outro livro que estava relacionado à palavra de Deus para ele. É disso que eu estou falando. Ter um tempo da minha vida para mim ter esse contato com esse Deus que eu tenho, que eu creio nele, mas que eu não desenvolvo um relacionamento com ele. Não existe como Deus atuar na minha vida, não existe como ter relacionamento sem comunicação, sem leitura da palavra. Porque, que nem eu disse, aí alguém um dia vai precisar de uma palavra sua na rua, quando perguntar, me fala desse teu Deus. Você vai falar, Deus é bom, é perfeito, é agradável, porque eu não tenho mais nada para falar, porque eu não tenho conhecimento desse Deus, porque eu não estudo a palavra de Deus. Um dia uma criança virou para o pai, e tinha uma Bíblia parada no móvel em cima da casa lá. O filho virou para o papai dele e falou assim, papai, de quem que é essa Bíblia? Aí o pai falou assim, de Deus. De Deus. Passados não muitos dias, os filhos voltam e fazem a mesma pergunta para o pai. Pai, de quem é essa Bíblia? De Deus. Por que essa pergunta? Então devolve para ele, pai. Devolve para ele. Fica parado em cima da... Vocês estão entendendo? Cuidado, você está rindo de vocês mesmos, porque vamos pegar como exemplo nós aqui. Todos nós ganhamos uma Bíblia recentemente, né, de uma doação, de uma mãe de um ex que esteve conosco, né? E aí você vem nesse Bíblia lá, cadê a Bíblia? Você tem lido ela ou está guardada lá no seu guarda-roupa? Porque um dia você fala assim, vou levar de lembrança porque eu ganhei ela durante o período que eu estou internado. Outro dia eu citei a mesma coisa falando de uma boa maioria da casa cristã. Você chega na casa, você vê que tem ali uma espécie de um altar ou uma Bíblia no local, aberta geralmente no Salmo 91. E eu falei que as páginas estão tão amarelas que cuidado na hora de você virar a página e quebrar ela. Porque ela está há anos aberta lá no Salmo 91, mas a pessoa sequer lê o Salmo 91, Salmo 23. É muito comum isso. Por que as coisas de Deus não acontecem na minha vida? Se eu professo que eu creio nele. Por que eu não vejo os milagres acontecendo, as bênçãos me seguirem e me alcançarem? Porque eu falo de um Deus de boca para fora. Eu vivo uma religiosidade, eu não vivo uma espiritualidade. E o que aconteceu com esses filhos de Céfara? Eles eram homens que foram criados dentro de um lar cristão. O pai dele, segundo a palavra, era um dos principais dos sacerdotes. Então, eram jovens, 7 filhos, que foram criados dentro dos princípios. Mas, diferentemente do seu papai, Cefas, eles eram religiosos. E quantas pessoas estão vivendo uma religiosidade disfarçada de espiritualidade? Então, nesse sentido, que eu estou falando para você, que você tem que reconhecer a sua identidade, estabelecer, né? Saber quem você é e estabelecer uma identidade em Deus, para que as coisas possam acontecer, porque é esse o propósito de Deus para as nossas vidas, que você descubra quem você é em Deus. Porque se eu perguntar aqui para todo mundo, que é muito comum essa pergunta na mente do ser humano, por que eu estou aqui? Qual que é a razão da vida? Qual que é o sentido da vida? Enquanto que você não descobrir o sentido da vida é você saber quem você é para Deus, qual o propósito para qual você foi criado, a sua vida vai ser sempre assim. As coisas não vão acontecer, ou muitas vezes você vai observar as coisas acontecendo na vida dos outros,
Aí você vai observar a vida desse outro e as coisas que vão acontecer. Tem muitas pessoas que pensam que desenvolver a sua espiritualidade é na igreja do domingo. Aí eu vou na igreja do domingo, eu não falto no domingo. Aí eu vou citar uma outra historinha que eu já mencionei aqui, que num determinado dia morreu ao mesmo tempo, por não é acaso, nem coincidência, pela vontade de Deus, né? Morreram 4 pessoas. Um crente, um católico, um espírita e um ateu. As 4 morreram no dia, então para elas era o dia do juízo. Não era? Porque ao homem é permitido morrer uma vez só, depois disso veio juízo. Quando chegaram na presença de Jesus, Jesus perguntou primeiramente, vamos pegar o católico aí. A ordem dos fatores não altera o produto, eu quero que vocês cheguem no final. Chegou no católico e Jesus perguntou para ele assim, por que você acha que você deve entrar no meu descanso? Aí o católico falou, porque eu ia todo domingo na missa, eu participava da pastoral do GT, eu ia em todas as novenas, eu rezava o texto todos os dias, trazia uma ofertinha na igreja, e Deus virou para esse homem e falou, afasta-te de mim que eu não te conheço. A mesma coisa ele fez com o crente. Chamou o crente e falou assim, por que você acha que você merece entrar no meu descanso? Aí o crente falou assim, ó, porque eu não faltei num culto, eu dava dízimo e oferta, eu ia orar pelos enfermos. Expulsava demônio. Eu ia tentar expulsar o demônio, porque você estava igual você me serra. O demônio ainda tirava um pelo para a cara dele. Você entendeu? Eu ia na igreja, eu participava, eu ajudava a limpar a igreja, todo evento da igreja eu participava. Aí Jesus falou para ele assim, afasta-te de mim que eu não te conheço. Chegou a vez do espírita, a mesma coisa. Jesus pergunta para ele, por que você acha que você merece entrar no meu descanso? Porque eu participava de todos os trabalhos, lá do centro, eu levava chá, bolacha no hospital, né? Eu recebia passe, não sei, cada um dentro da sua doutrina aí, com as suas práticas. E Jesus vira para ele e fala, afasta-te de mim, eu não te conheço. Aí chegou a vez do ateu. Quando chegou a vez do ateu, Jesus fez também pergunta para ele, por que você acha que você deve entrar no meu descanso? O ateu chegou para mim, a gente tem que saber que é descanso. E desde quando nasceu o trabalho, eu não sabia que é descanso. Eu não sabia que tinha Deus. Eu não sabia. Todas as vezes que me era possível ajudar alguém, eu ajudava. Todas as vezes que eu podia fazer o bem em alguém, eu fazia. Uma pessoa que fazia as coisas desinteressadamente, fazia porque o seu coração se compungia, dava a ele, né, o desejo de fazer e de ajudar as pessoas. Porque o que eu vejo hoje é justamente semelhante a essa história que eu vou contar, as pessoas barganhando com Deus. Quando fazem algo para Deus, fazem desejando receber algo em troca. E não é assim que funciona. Se nós pegarmos a história de Paulo, coitado de Paulo, era salvo. O Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Milagres aconteceram de forma extraordinária na vida dele, mas ele passou a sofrer uma perseguição, cadeias, açoites. Mas ele sabia quem era o Deus em que ele ia. Então ele nunca levou glória sobre si mesmo das coisas, como hoje estão acontecendo. Eu vou lá visitar aquele povo, fiquei sabendo que vai ver um pastor lá na igreja, um pastor Canela de Fogo lá. Aquele pastor, quando ele fala, estremece o chão, os demônios. Se cuidado, porque se esse pastor não for um homem de compromisso de Deus, já também tem poder, tá? E aí a glória acaba sendo, e a gente tem observado muito disso. A glória que deveria ser dada a Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus, tem sido transferida para homens que, por intermédio deles, alguns poderes, alguns sinais acontecem. Vocês estão compreendendo o que eu quero falar? Que você precisa saber qual é a sua identidade em Deus.
Esse é o propósito de Deus na sua vida. Deus quer fazer através da sua vida aquilo que Ele fez com a vida de Paulo. Você ser uma pessoa capaz de ajudar a si próprio, removendo de você os seus defeitos de caráter, ou um relacionamento com Deus, que isso é possível. A partir do momento que eu desenvolvo um relacionamento com Deus, o próprio Espírito Santo vai me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, vai colocando na minha consciência coisas que eu não devo fazer, coisas que não é visto, até a forma de se vestir de uma pessoa acaba mudando, o seu linguajar acaba mudando, porque ele vai desenvolvendo um relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus, e vai se transformando ao ponto das coisas de Deus começarem a acontecer na vida dele, e ele ser uma pessoa capaz de atrair as pessoas, e as pessoas desejarem saber quem é Deus por intermédio deles, e eles têm conteúdo para falar. Não somente quando a maioria fala, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus vai te ajudar, Deus te ama. Porque essas coisas a respeito de Jesus, todos nós sabemos. Né? Ele nos ama, Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele é bom, Ele é justo. Mas e o seu relacionamento com Deus? E a capacidade de se aproximar desse assunto? Quando o assunto vai falar de Deus. Porque me parece que as pessoas têm muito maior interesse em falar de qualquer outra coisa, principalmente uma música que está na moda aí, principalmente se for um funk, se for um rap, é todo mundo cantando, todo mundo pulando. Aí você vai perguntar alguma coisa relacionada à palavra de Deus, as pessoas não sabem. Aquilo que deveriam saber, aquilo que importa na vida, que é prioridade, que vai nos conduzir a uma vida eterna, que vai nos conduzir nesta vida, num caminho sobremodo mais excelente, onde nós poderemos viver aquilo que a oração do Pai Nosso nos fala, né? Vinde a nós o vosso reino, podemos viver um pouco aqui ainda, daquilo que nos espera numa vida vindoura. Não está acontecendo. Acontece ao contrário. Acontece que você vive sofrendo, né, se enganando numa religiosidade. Mas Deus é comigo. Ele é com você se você estiver com Ele. Ele é com todos nós, mas nós precisamos estar com Ele. Porque Ele está conosco o tempo todo. O que eu estou falando hoje nessa espiritualidade é a necessidade de nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Que a palavra de Deus fala que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Eu estou te dando aqui uma direção para que você racionalize, para que você reflita, se de repente as coisas não estão acontecendo na sua vida por falta de interesse em buscar mais a Deus, em ler mais a Bíblia, em se interessar mais pelas coisas concernentes à vida de Deus. O dia que fala que não vai jogar o futebol aqui, parece que o mundo vai acabar, né? O mundo vai cair na cabeça das pessoas. Eu poderia aproveitar e falar que hoje não vai ter futebol. Eu estou dizendo que você tem que fazer isso não. Hoje não vai ter futebol. Então eu vou aproveitar que não vai ter futebol, eu vou dar uma lida na palavra de Deus ali. Vou me sentar num canto ali, vou refletir na vida, nas coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas o problema é que a gente nem dá tempo para receber lá para nós. É a academia, é o futebol, é a cama, é o jogo que vai ter hoje à noite, é a atividade que eu vou fazer, é o cabelo que eu vou pintar, é o cabelo que eu vou cortar. E Deus? Quem daqui pode, com toda a honestidade dos princípios da interação, levantar a mão e dizer: eu tenho meu momento devocional com Deus todos os dias? Eu posso levantar. Eu tenho. Eu posso levantar. Todos os dias. Eu a minha reflexão diária como foi um dia, eu não acordo de manhã sem declarar a Deus que eu sou totalmente dependente dele para tudo aquilo que vou fazer, porque até as coisas que eu faço, que parecem ser mais simples, eu dependo de Deus, para que elas deem certo, para que elas alcancem o propósito que Deus espera que elas alcancem. Né? Por exemplo, olhar para mim, se você olhar para mim, só estou transmitindo a mensagem, certamente você vai. Porque
isso é uma estratégia do inimigo, né? Ó, esse rapaz que está pregando o evangelho aí na sua frente, fica olhando o comportamento dele dia, você vai ver que ele vive de brincadeiras, faz você ter um olhar distorcido para quem traz a mensagem. E talvez quando você olha para mim, você vai ver as brincadeiras que eu faço, que parece que eu estou sempre levando tudo na brincadeira. Os defeitos, né? Mas não consegue ver, não estou falando de me gabar, não, porque eu vou dar uma coisa para dizer. O quanto que eu me esforço para fazer e atender as demandas de cada um de vocês. É um remedinho aqui, né? Por mais simples que seja, dar uma entrada no INSS aqui, procurar de alguma forma fazer aquilo, porque eu entendo que eu sou um solucionador de problemas. A minha missão é essa, ser um solucionador de problemas, não uma pessoa que vai causar mais problemas ainda. E olha que eu sou reconhecido ainda nessa totalidade, né? Como alguém que está enroscando o seu lado aqui. Como alguém que conversa com a sua família, alguém que vai falar da sua família é mal. Pergunta para a sua família quando ela vier aqui. Quando ela pergunta você para mim, eu falo, olha, ele está bem, ele está estável, ele tem uns momentos de dificuldade que para nós isso é absolutamente normal, porque é o ambiente que nós vivemos, são características dessa doença, mas ele está caminhando, cada dia está melhorando, ele está percebendo, mas ele melhorando. Mas na mente das pessoas não é isso. Mas eu não importo com a mente das pessoas. Eu não importo o que as pessoas pensem no meu jeito. Porque eu sei quem eu sou. E é isso que você precisa saber. Quem você é. Porque o grande problema que você está enfrentando na sua vida hoje é você não saber quem você é. Você não sabe quem você é para você mesmo e você não sabe quem é. Saber qual a sua importância e qual o propósito pela qual você vive. Porque a boa maioria parece que tem mundo a passeio. Todo mundo a passeio para curtir as coisas boas dessa vida. De fato, Deus quer que você frequente melhor. Você como bem dessa vida. Mas você nem não quer dizer que eu só vou fazer as coisas que me convêm. Eu só vou jogar futebol, eu só vou me matar na piscina, eu só vou fazer academia. Mas quando chega na hora de mostrar o meu entendimento que eu tenho tido das coisas concernentes ao reino de Deus, que é, por exemplo, um momento que chegou o meu dia de lavar a louça, porque afinal de contas, todos os dias eu como e alguém lavou a louça para mim comer. Hoje chegou o meu dia de lavar a louça, estou com dor, não vou fazer, estou pagando, não preciso, não estou bem. Nesse exemplo, você consegue perceber claramente que o que eu estou falando é uma verdade. As pessoas devem revoltar. Aí eu mostro que eu sou religioso, sou espiritual, cristão verdadeiro. Chega na hora de fazer uma terapia, por exemplo, já falei sobre isso aqui. A melhor forma de você viver aqui dentro é que todas as vezes que você receber uma missão, né, uma ordem, algo para você fazer, você faça como quem está fazendo para Deus. Seu coração vai se encher de alegria e você vai querer fazer o seu melhor. Se é que você conhece a Deus, esse Deus que você fala que você conhece. E aí você não vai ter dificuldade em fazer as coisas que você precisa fazer. Pegando o gancho de situações que eu vejo aí, se eu comi estava pequeno pedaço, glória a Deus. Se eu peguei um pedaço maior, glória a Deus. Tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Então, na nossa espiritualidade de hoje, eu quero que você entenda isso. O grande problema, o grande desafio do ser humano é descobrir quem ele é. Nós estamos todos os dias trazendo uma palavra de Deus para que você possa descobrir. Aí eu falei esses dias a maneira com que as pessoas recebem, os tipos de solo que representam o nosso coração. E hoje eu estou fazendo um complemento, basicamente, para aquelas pessoas que estão com o coração pronto para receber uma palavra e realmente desejam uma mudança na sua vida. Ser crente não é chegar no momento da religiosidade e falar, quem crê em Cristo aqui eu levanto.
Até o diabo gritar, o diabo tem Cristo e sabe quem ele é. E um dia você tem uma honra. Porque eu penso que quando Deus vai falar, quando o diabo vai tentar tocar na minha vida lá, porque ele tenta, né? E qualquer pessoa que tem esse ministério de falar da palavra de Deus, das coisas que o inimigo não quer que você saiba, não quer que você ouça, eu imagino que o inimigo está com a flecha apontada para cima de mim, né? Sabe? Mas aí vem Deus e fala isso aí, não. Esse aí não toma, porque esse aí está fazendo aquilo que eu comissionei para fazer, aquilo que eu chamei para fazer, está me servindo. Então você não tem direito, não tem a legalidade de tocar na vida dele, porque ele procura, apesar dos seus defeitos, apesar das suas limitações, das suas imperfeições, das inclinações da natureza pecaminosa que há nele, ele faz aquilo que eu comissionei para fazer todos os dias. Falar da minha palavra, procurar servir o irmão. Gostaria que vocês meditassem sobre isso, para vocês refletirem sobre o que é o comportamento de vocês no dia a dia aí fora, porque quando alguém pega alguma coisa, parece algo tão difícil para vocês fazerem, que vocês mesmos, fulano, faz isso para mim. Se você começar a fazer as coisas imaginando como é para isso que eu fazer, é para Deus, porque a palavra de Deus fala que não existe amor maior do que entregar a sua própria vida. E o segundo mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, em vez de viver de guerra uns com os outros, porque justamente se nós observarmos que nada de Deus acontece no propósito, todos nós que estamos aqui estamos porque Deus preparou esse mundo. As pessoas certas, no momento exato, no lugar exato, porque é tudo o propósito de Deus. Para que dessa forma eu aprenda a viver com as limitações do meu companheiro, com as dificuldades, até com comportamentos do meu companheiro que tem em mim mesmo, eu não admito. Porque esses comportamentos eu também tenho em mim e não percebo. Então, estou dando uma direção para vocês. Busque conhecer a Deus, procure conhecer a Deus. Tenha mais intimidade com Deus, para você não ser só mais um crente desse, que tem uma Bíblia em cima do móvel da casa, e achando que aquilo tem. Né? Não que não tenha, porque é a palavra de Deus, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas se ela está nessa condição, ela é apenas um livro aberto dentro da sua casa. E a pessoa que tem um livro aberto na sua casa, com essa superstição, porque isso não é fé, isso é superstição. É semelhante à pessoa que tem a capacidade de colocar uma ferradura atrás da porta para dar sorte. Ela tem a mentalidade suficiente para poder tirar essa ferradura atrás da porta e colocar e sair. Papató! Você está entendendo? Como se fosse um amuleto. É, amuleto, superstição. Se eu tenho uma Bíblia que eu ganhei uma Bíblia aqui e eu não leio, ela é um amuleto, ela é um livro. Aí eu vejo as pessoas com todo tipo de. Não que isso esteja errado, porque essa é a fé da maneira que você compreende e entende. Né? Eu digo que está errado, mas você que tem que perceber que está. Vou colocar uma ferradura atrás da porta. O que é a ferradura? Ferradura foi feita a porta da porta? Aonde foi feito para colocar a ferradura? Por isso que eu falo, as pessoas que têm essa mentalidade achando que vai dar sorte, tem a mentalidade suficiente para poder pôr a ferradura no pé e sair aí, galopando aí. Pé de coelho, mataram o coelho, matou o pé de coelho no chaveiro. Cometeram um crime. Não foi isso não. Eu gosto do senhor, lembrei do desenho de pica-pau que ficou lá do trevo de 4 folhas, da sorte. Então, Não é proibido matar coelho, não. não é proibido matar coelho se você for comer o coelho. Então, mas vai saber se o cara comeu. Não sei, eu sei que tem uns matando aí para poder fazer o pé de coelho do chaveiro. Para dar sorte. Aí tem meu pé de coelho lá em casa. Uma figuinha. Eu tenho um trevo de 4 folhas lá em casa. Aquela figuinha. Eu tenho uma Bíblia Thompson lá em casa. Uma Bíblia de estudo, uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia caríssima.
que está escrito lá no Salmo 51? Aqui se eu relevo minha. Não sei. O que Deus fala na Bíblia lá? O que Deus fala? Deixa eu conhecer esse Deus da sua Bíblia Thompson. O seu Deus da sua Bíblia Thompson deve ser diferente da minha Bíblia, que é a Almeida, corrigida, revisada. Vamos ver se a sua Bíblia é diferente da minha. Fala da sua Bíblia, está escrito nela. Você é tão perfeito, maravilhoso, que a vontade dele é verdade. E a sua? A minha fala a mesma coisa, só que uma linguagem diferente. Não tem um assunto, não sabe falar de um milagre, não sabe falar de um fato que aconteceu. Porque tem a Bíblia, mas ela só é um livro. Dessa forma é a nossa vida, nós vivemos religiosidade. O convite é que vocês pensem na vida de vocês como está nesse sentido, para que você, dentro desse tempo que você tem aqui, onde você fala que não tem nada para fazer, porque eu escuto muito isso nos telefonemas para a família. Ah, mãe, não tenho nada para fazer. Não aguento mais ficar aqui porque aqui não tem nada. Só tem essas reuniões, depois ficava as reuniões não tem nada para fazer. Pega a Bíblia. Aí tinha uns que vinham aí, vai fazer isqueirinho que aprende a fazer na cadeia, até tem um. Bonito, ao tempo que ele fez isso aqui, dava ele quantas páginas da Bíblia? Você está entendendo? Eu estou falando para vocês que é algo sério. Então, assim, mas é algo sério. Não tem nada para fazer, irmão? Eu vejo as pessoas falando da família que aqui você não tem nada para fazer, começa a fazer uma coisa certa. Começa a ler aquilo que vai trazer sua vida. Todo dia nós fazemos nosso texto. Fazer o seu texto, mas fazer o texto, orar o texto, não tira a responsabilidade de você ler a Bíblia. Não, claro, mas também, como você falou, eu assim, em parte eu discordo, de pô, não tem ninguém com a Bíblia aqui. Você explana uma palavra da Bíblia e nela você explana para a gente sobre, entendeu? Engloba tudo. Eu não trago a Bíblia porque esse óculos aqui eu não consigo ler com ele, entendeu? Ainda. E eu não leio ainda a Bíblia por esse motivo, entendeu? Mas não vai adiantar nada eu vir aqui com a Bíblia debaixo do braço para filmar eu ali, para minha família ver. Não, mas então, aí é justamente isso que eu quero falar, quando você traga a Bíblia. Eu não trago porque eu sou cameraman. Eu trago para você acompanhe, né? Porque eu venho pregar, não trago a minha Bíblia, mas a minha Bíblia está aqui, porque primeiro eu preparei a espiritualidade antes. Eu fui lá e li, editei, pedi uma orientação de Deus, para que de melhor forma eu possa transmitir aquela mensagem, e aquela mensagem vai chegar ao ouvido, produzindo efeitos. Mas eu estou dizendo assim, trazer a Bíblia, começar a desenvolver a prática de procurar na Bíblia, de conforto. Você sabe qual é o problema também da humanidade? É acreditar em tudo que fala. Eu tenho certeza que estou falando da palavra de Deus, da verdade absoluta. Mas tem um aplicativo no celular, eu tenho um aplicativo no celular que todo dia é uma palavra diferente da Bíblia, uma reflexão, uma inspiração e uma oração. Todos os dias, quando eu estou com o meu celular, eu faço. Então tem que estar, por exemplo, quando nós viemos fazendo espiritualidade, eu estou sempre abordando algum tema que está na Bíblia. Aí qual que seria a minha condição? Eu vou ver se isso é verdade que ele está falando. Onde está? Está lá em Atos 19. É isso que ele está falando aí. Está escrito aqui. Por isso que quero. Aí eu vou falar a maneira como eu interpreto e a mensagem conforme Deus coloca no seu coração. Talvez você possa até ter um outro entendimento ali, que é a revelação do Espírito Santo para você, na sua vida. Vocês estão entendendo? Agora, cadê a Bíblia? Não é questionamento, estou dizendo só para comprovar que essa palavra que eu estou falando aqui é uma verdade. As pessoas não estão aproveitando ao máximo o conhecimento que a gente está tentando transmitir, seja ele do ponto de vista espiritual, seja ele do ponto de vista
tag. Eu não vejo pessoas com um caderno anotando informações que possam ser fundamentais para a sua vida lá fora. Aí, por esse motivo, facilmente a pessoa sai dessa porteira para fora e tudo que ela estudou, que ela esquece. Não fez uma anotação, não fez uma reflexão. Não é crítica isso não, viu, irmão? É orientação. Até porque quem sou eu para criticar? Você faz o tratamento do jeito que você... Eu estou dando um direcionamento de como deveria ser feito o tratamento. Mas você faz do jeito que você quer. O resultado é você que vai de acordo com o seu interesse. Assim como os resultados que eu tenho na minha vida estão acontecendo em detrimento do meu interesse. Os meus resultados acontecem, pode parecer que não aconteceu para vocês, mas está acontecendo com Deus abençoando minha família lá fora. Identifico. Tá? Identifico. Está minha família protegida, ter essa certeza, estou fazendo para Deus, porque enquanto eu estou fazendo as coisas para Deus, Deus está cuidando dos meus. Então eu estou muito tranquilo. Tá? Digo para meus filhos todo dia, converso com eles todo dia, como está as coisas, está tudo bem, está faltando alguma coisa? Não, pai, não está faltando nada. Né? Problema que todo mundo tem, um problema de outro, mas está lá, protegido, abençoado. Porque é promessa de Deus, né? Se não abandonar pai, mãe, para fazer a minha obra não é digno de mim, eu vou fazer, eu abandono minha família, não é abandono. Eu deixo a minha família lá para cumprir uma missão que eu conheço, porque eu sei qual a minha identidade em Deus. Agora você sabe a sua. Essa é a questão que eu tenho a identidade. Você sabe, ótimo, viva de acordo com a sua identidade. Ainda que ela possa estar errada, até o que você descobrir. Porque nós sem Deus não somos nada e nada podemos fazer. Essa é a verdade. O que eu estou falando é o seguinte: independente do fato de trazer a Bíblia ou não, só o fato de que ele veio aqui. Mas se ela estiver no seu quarto, você está lendo ela, você precisa de tempo, de qualidade para você observar aquilo que é ministrado aqui, citado, fato da Bíblia, porque é dessa forma que a palavra de Deus fala que no final dos tempos haveria falsos profetas, e se possível, enganaria muito, porque as pessoas cada vez menos interessadas em observar, em ler, em meditar na palavra, elas acreditam em qualquer coisa que elas sabem nas suas vidas. Por isso que essa diversidade de fé é tão grande. Ó, vamos lá na casa da Dona Maria lá, que a Dona Maria ela passa um chá lá, ele vai sair curado de tudo que é diversidade. A minha mãe foi num lugar aí em Ribeirão Preto, uma coisa assim, que a mulher chega lá e pega o algodão e molha o algodão e tira um monte de coisa de dentro. Chegou para mim e falou assim, não, mas eu falei assim, mas como é que é? O algodão você pega? Não, somos nós que desfiamos o algodão e depois é colocado tudo junto. Pelo amor de Deus, Eu estou falando assim, ó, tem pessoas que vivem atrás de revelações, por exemplo. mas ela sabe que você Eu acredito que existem revelações porque é um dom de Deus, né? Dom de revelação. Mas agora está uma moda que todo mundo tem revelação. Uma vez eu fui pregar num ponto de pregação, quando eu era missionário, numa cidade, era uma casa. E aí eu convidei um amigo meu da Assembleia de Deus para ir comigo. Chegou no momento final, depois que eu tinha ministrado a palavra, eu falei, ó, se você quiser receber uma oração, você que quer receber uma oração, permaneça por mais um tempo aqui, nós vamos estar aqui à frente orando por você. Eu trouxe um amigo meu da Igreja Assembleia de Deus, que também vai estar me auxiliando. Aí nisso, juntou uma fila enorme. E eu orando pelas pessoas, né? Dentro da palavra de Deus, aí chegou a mulher e falou assim, ô missionário, você tem o dom de revelação? Eu falei, não, tudo aquilo que eu precisava revelar para a senhora vai revelar através da palavra. Eu ministrei. Aí ela pegou e foi para outra fila, porque eu, como era da Assembleia, era daquele tipo que via as coisas. Aí eu pergunto para vocês, meu irmão, se Deus é o maior interessado em desenvolver um relacionamento íntimo, profundo e pessoal para a minha vida, Ele vai precisar falar da minha vida para as outras pessoas me falarem?
Ele quer falar comigo mesmo sobre a minha vida. Ele quer mostrar para mim quem eu sou para Ele, quem eu sou para mim mesmo, um relacionamento diretamente com Deus. Olha, filho, é perigoso isso. Olha, filho, eu estou orando por você. Deus manda falar para você tomar cuidado. E tem uma pessoa. Quantas pessoas querem destruir a vida? O diabo está aí usando tantas. Quando ele não vem, ele manda um secretário dele. Tá? Uma tipo de revelação que faz a pessoa se embarulhar. Tudo que Deus quer revelar para você, mostrar na sua palavra. Por isso que eu estou falando que você tem que ver. A maior revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Exatamente. Mas Mas você não é o igreja. Luciano que o Agenor Duque, quando viram que não foi ele, foi outro pastor, metade levantou e foi você. Aí, é assim, ó, as revelações universais. Deus está me revelando, tem pessoas com dívida aqui. Está todo mundo devendo, irmão. Todo mundo tiver com dívida de levantação. Então essa oração é para você. Dia que não for o vídeo, você não vai. Vem aqui comprar um pedacinho de terra santa de Israel. Vem comprar um ouro ungido, não sei da onde. Ó, Pode falar de religião. aquele bispo Formigoni lá, tem um conhecido meu lá no desmanche lá, que ganhou R$4.000 para ser o Noé que não vira, Não foi curado. que foi curado, sabe? Aí falou que para ser o demônio era 5. Eu falei, pô, vou lá e faço um combo, mano, por 8 contos, é tudo certo. Não vou falar de igreja não, porque eu estou falando assim, o que eu quero sentir da nossa administração de hoje, desenvolva a sua intimidade com Deus. De que maneira eu posso fazer isso? Leia, meditando a palavra de Deus. Leia, o Salmo leia e medite nela todos os dias. Se você entender essa orientação e colocá-la em prática na sua vida, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Porque o próprio Deus que te deu a vida, que quer que você viva uma vida abençoada, Ele vai te mostrando os caminhos. Glória a Deus. Ele vai Aleluia. mostrando para você o que você precisa mudar, o que você pode melhorar, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Vocês estão entendendo? Sim. Então, posso aprender com o exemplo de Paulo. Conheci quando o milagre acontecia, não era porque ele tinha poder nele mesmo. Não existe o ser humano poder em si mesmo. Não existe solução em si mesmo. É a capacitação de Deus. E assim como ele tem capacitado para falar do teu amor, ele quer capacitar você. Ele quer que você saia daqui para você ir para a praia. Amém. Não que você não possa ir para a praia. Vou sair daqui e vou passar um mês na praia. Eu vou sair daqui, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, eu vou construir minha casa, o meu carro. Parabéns para você. Essa é a ideia. Mas eu vou sair daqui para ser um homem capaz de ser luz no mundo, sal na terra. Oh, glória. Essa diferença no